Este trabalho do professor Valdir e os seus alunos da escola Diva Guedes é de uma importância muito grande, uma vez que procura resgatar aspectos históricos de grande relevância na construção histórica do nosso município. Trabalhos dessa natureza trazem aos estudantes a oportunidade de conhecer mais de perto e manter viva as nossas raízes históricas e culturais. Professor Francisco Hélio. A história de Brejo dos Santos tem sua origem relacionada à história de Catolé do Rocha, antes de se tornar cidade emancipada. Pertencia ao município de Catolé, fato que se remota ao ano de 1774, quando chega na região onde hoje é Catolé. Seu fundador, Francisco da Rocha de Oliveira. Foi aqui nessa região chamada Riacho do Sabão, que por volta de 1807 e 1817 chegaram os primeiros habitantes de Brejo dos Santos. O irmão Antônio e José da Paixão, por ser um lugar de terras férteis, fixaram suas casas e procuraram desenvolver a agricultura como forma de sobrevivência. Atividade essa que atraiu outras pessoas para a região. Esse local hoje chamado de Açude Velho, por ser uma área alagada pelas chuvas e de fartas pastagens, onde muitos animais, principalmente os cavalos, vinham saciar a fome e a sede em época de secas. Foi determinante para que o vilarejo fosse chamado de Brejo dos Cavalos, sendo assim chamado, até que por sugestões do padre Oriel Fernandes, foi mudado para Brejo dos Santos, devido ao grande número de fiéis católicos existente no lugar. Desse local onde hoje se encontra o mercado público Américo Ferreira de Sá. Em 1935, foi organizado pelo fazendeiro José Calixto da Silva, Casuso Calista, como era conhecido, a primeira feira do lugar embaixo de uma latada. Devemos ressaltar que Casuso Calixto, além de fazendeiro, foi o primeiro farmacêutico de Brejo dos Santos, em uma época em que não só vendia o remédio, mas medicava as pessoas, chegando muitas vezes a fazer o próprio remédio. Segundo Osmar Carneiro, é escritor e filho de Brejo dos Santos. O evangelho chegou à cidade por intermédio do missionário inglês Henry Briot, seu Briot, como ficou conhecido. Após muitas divergências entre católicos e protestantes, em 1934 foi construído o primeiro templo religioso de Brejo dos Cavalos, a Igreja Congregacional. Com a construção do templo evangélico, surgem os movimentos católicos em prol da construção da Igreja Católica. Já em 1938, foi conduzida a construção a qual foi dedicada a Sagrada Família, padroeira da cidade. Segundo os registros históricos, a primeira missa foi celebrada pelo padre Joaquim Ferreira de Assis. A emancipação política de Brejo dos Santos se deu por intermédio do senhor Manuel Rosendo, Manuel Coqueiro, como ficou conhecido, representando o povo evangélico do lugar. Fez um acordo com o então candidato a deputado, o senhor Sóstene Pedro de Mello, o qual se comprometeu, caso eleito, lutaria pela emancipação política de Brejo dos Santos. Sóstene Pedro foi eleito e honrou o compromisso com a bancada evangélica do local. Por força da Lei 3320, de 3 de junho de 1965, dá-se a emancipação política de Brejo dos Santos. Após sua emancipação política, tem início o processo de eleições para escolher aqueles que seguiriam à frente da administração do então município de Brejo dos Santos, que ao longo de sua história teve como prefeito, de 1966 a 1969, eleito pela Arena, o senhor Livaldino Luiz da Costa, o qual teve como vice-prefeito Valdomiro Alves da Silva. Uma de suas principais realizações foi a construção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal. De 1969 a 1972, foi eleito prefeito pela Arena o senhor Valdomiro Alves da Silva, tendo como vice-prefeito o senhor Benedito Borges de Souza. A pavimentação da rua Conrado Severino foi uma das realizações que marcou seu governo. De 1972 a 1976, governou o município o senhor Livaldino Luiz da Costa, eleito mais uma vez pela Arena, que teve como vice o senhor Elias Deoclésio de Oliveira.
Nesse segundo mandato, entre outras obras, pavimentou a rua José Francisco da Silva. De 1976 a 1982, foi eleito o senhor Livaldino Vieira da Silva, conhecido como Buzumbão. Eleito pela Arena, seu vice foi o senhor Valdemiro Alves da Silva. Sua grande realização foi o abastecimento através de água encanada. De 1982 a 1988, tivemos como prefeito o senhor Lauri Ferreira da Costa, candidato pelo MDB. Seu vice foi o senhor Manuel Oliveira. A construção da praça pública foi uma das obras importantes do seu governo. De 1988 a 1992, pelo partido do PFL, foi eleito o senhor Manuel Oliveira. Seu vice foi o senhor Sebastião Pedro da Silva. A eletrificação do bairro Calixto marcou o seu governo. De 1992 a 1996, o candidato do PDT eleito para prefeito foi o senhor Sebastião Pedro da Silva. Seu vice, o senhor Antônio Assis da Silva. A construção do mercado público foi uma de suas principais obras. 1996 a 2000, o prefeito eleito de Brejo dos Santos pelo PFL foi o senhor Lauri Ferreira da Costa. Seu vice foi o senhor Severino José de Souza Júnior. Em seu segundo mandato, teve como principal obra a construção de casas no bairro Alto do Cruzeiro. De 2000 a 2004, pela terceira vez eleito, o senhor Lauri Ferreira da Costa, tendo como vice o senhor Luiz Vieira de Almeida, ambos do PFL. A construção do ginásio esportivo O Britão foi mais uma obra que marcou o seu governo. De 2004 a 2008, tivemos como prefeito o senhor Luiz Vieira de Almeida, candidato pelo PFL. Seu vice foi o senhor Ezenildo Alves da Silva. Neste governo, a prioridade foi a pavimentação de várias ruas. De 2008 a 2012, mais uma vez assume o destino do município de Brejo dos Santos o senhor Lauri Ferreira da Costa, Partido Democratas. Seu vice foi o senhor Severino José de Souza Júnior. A construção do PSF foi uma das realizações do seu governo. Atualmente, de 2012 a 2016, eleito o senhor Luiz Vieira de Almeida, pelo PT do B. Seu vice é o senhor Edivan Guedes de Araújo. Seu governo tem priorizado a saúde e a pavimentação de várias ruas. Brejo dos Santos, cidade paraibana, está localizada no sertão nordestino, com uma área de aproximadamente 120,6 km², fazendo fronteiras ao norte com Alexandria e João Dias, no Rio Grande do Norte, ao sul com Jericó, na Paraíba, ao leste com Catolé do Rocha, também no estado da Paraíba, e ao oeste com a cidade de Bom Sucesso, estado paraibano. Sua economia tem como base a agricultura familiar, destacando-se nos últimos anos como um lugar de forte economia comercial. Fato esse que tem proporcionado uma melhoria na qualidade de vida de seus habitantes, seguindo assim uma tendência do passado, quando o lugar chegou a ter duas pequenas indústrias de beneficiamento de algodão, uma no sítio Buenos Aires, pertencente a Pedro de Araújo Barreto, e outra no sítio Pilar, pertencente a João Pinheiros Dantas, chamadas de balandeiras a vapor de descarroçar algodão, as quais deram lugar, por volta de 1960 a 1970, a Sabresa, uma usina maior e mais equipada, que não sobreviveu às crises, restando hoje apenas suas ruínas. Teu povo está, Brejo dos Santos, a marchar para a vitória, só buscando o bem que virá. O teu solo vermelho e tão quente tem a cor do sangue dessa gente. És a terra do meu coração,
Se tu cresces, mais cresce o teu povo no cenário da imensa nação. Teu povo forte, brejo dos santos, não teme a morte lutando por o ideal. Com a juventude, brejo dos